Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e nós vamos estudar hoje sobre a membrana plasmática. Nas nossas últimas aulas, nós estudamos sobre as células, a célula procarionte, a célula eucarionte, nós vimos a diferença de cada uma e vimos também a diferença de uma célula vegetal e uma célula animal. Hoje nós vamos estudar sobre essa estrutura, a membrana plasmática. Primeiro, pessoal, nós devemos entender o que ela é. Bem, a membrana, ela é como se fosse uma capa, ela é uma capa fina que envolve e protege a célula, ou seja, é essa membrana que vai proteger a célula do meio extracelular. E é através dela, pessoal, que as substâncias vão ser transportadas para dentro ou para fora. Ou seja, através dessa membrana, através dessa capa, as substâncias vão ser transportadas para dentro ou para fora da célula. E essa membrana, pessoal, na estrutura dela, ela possui duas camadas. Por isso ela é chamada também de bicamada fosfolipídica, por ela possuir essas duas camadas. Ou seja, a membrana ela vai ter uma camada de proteína e uma camada de lipídio ou gordura, que no caso os lipídios são gorduras. E ela é uma camada em cima da outra, ou seja, os lipídios eles vão servir para dar flexibilidade para essa membrana e as proteínas vão monitorar o clima da célula e vai auxiliar no transporte de substâncias através da membrana. Ou seja, a membrana, essa capa que protege a célula, ela vai ter essa função de transportar as substâncias tanto para dentro quanto para fora da célula, e essas proteínas que estão aderidas na membrana vai auxiliar nesse transporte dessas substâncias. E essa membrana, pessoal, essa membrana da célula, elas vão ter diversas funções. As principais funções da membrana uma delas é que a membrana exerce a permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva? Ou seja, as células elas precisam fazer troca constante, ou seja, elas precisam trocar coisas constantemente, elas precisam obter nutrientes e precisa eliminar o que não presta. Por isso que ela tem um nome de permeabilidade seletiva, porque ela vai absorver nutrientes e vai eliminar o que não presta. E também as membranas elas são responsáveis pelo controle de entrada e saída, como eu já disse, elas que vão fazer esse controle de tudo que vai entrar dentro da célula e de tudo o que vai sair dentro da célula. Esse transporte vai ser feito, essa entrada e saída de substâncias, ela vai ser feita por dois tipos de transportes. O transporte ativo, que é quando o transporte precisa gastar energia para transportar substâncias, normalmente vai ser transporte de moléculas pesadas. Essas moléculas precisam gastar energia para entrar ou sair de dentro da célula. Por isso, o nome é transporte ativo. Quando for o transporte passivo, vai ser o transporte que não há gasto de energia. Normalmente vai ser transporte de água, gás carbônico, oxigênio. Essas substâncias não precisam gastar energia para entrar dentro da célula. Mas, numa aula futura, nós vamos estudar detalhadamente os tipos de transportes que existem, tanto dos transportes ativos quanto dos transportes passivos. E a membrana, pessoal, voltando para a membrana, ela faz a ligação das células, ou seja, as membranas das células vão se ligar uma na outra e vão formar os tecidos dos organismos. Como nós temos o tecido epitelial, que é o tecido que forma a nossa pele, nós temos tecido nervoso, vários outros tecidos. E esses tecidos, eles se formam através da ligação das membranas que é a capa que reveste a célula, e através da
ligação dessas membranas, uma na outra, vão se formar os tecidos. Bom, pessoal, nossa aula por hoje é só isso. Na próxima aula, nós vamos aprofundar sobre os transportes que nós temos da membrana, os transportes que são feitos pela membrana. Transporte ativo, transporte passivo, como eu já comentei com vocês. Mas dentro de cada transporte desse, existe vários outros transportes. Dentro do transporte ativo, por exemplo, eu tenho a fagocitose e a epinocitose. Dentro do transporte passivo, eu tenho a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Mas isto nós vamos ter uma aula somente para detalhar esses transportes, beleza? Até a próxima aula, pessoal!